Bom dia, doutor. Tudo bem? Já adiantei aqui para o pessoal que está entrando na nossa live, que hoje vamos falar sobre antibiótico, né? E também esse modelo desenvolvido pelo Hospital Pequeno Príncipe, que tem conseguido reduzir aí a prescrição, o uso desses medicamentos. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, aqui é o nosso Muito programa. obrigado. Muito obrigado, Sandra. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Doutor, Legal. a gente tem visto aí, né, que os antibióticos eles têm sido prescritos nesse momento de pandemia, até como uma profilaxia, além do tratamento, como prevenção. É assim mesmo que deve ser feito, doutor? Como vocês têm avaliado esse uso maior agora dos antibióticos durante a pandemia? Então, é um assunto de muita preocupação, né, Sandra? Como você bem anunciou aí no início da sua fala, a resistência ao antimicrobiano é um problema de saúde pública mundial, podemos dizer, né? E nesse período de pandemia, a nossa preocupação obviamente aumentou pelo fato dessa relação do aumento da prescrição, como você bem colocou, de antimicrobianos, né? Não só no tratamento em si, né, que realmente, para muitos casos, está bem indicado para alguns momentos, em especial o paciente que adentra o hospital, precisa internar, vai para um leito de UTI. Muitas vezes a gente sabe que a pneumonia bacteriana acontece junto com a infecção viral do coronavírus, mas a nossa preocupação maior está exatamente nisso que você falou, as prescrições profiláticas, né? Que até o momento não existem indicações claras delas serem indicadas para uso, e uma busca muito grande da população por esse tipo de conduta, e isso realmente pode levar a uma aceleração desse fenômeno de resistência. A gente tem visto, né, aqui no Brasil, pelo menos os antibióticos, eles só podem ser comprados na farmácia com apresentação e retenção da receita, né? Mas a gente Isso, viu a experiência que teve aí no início da pandemia com outros medicamentos que foram anunciados, né, que resolveriam, que seriam uma saída, como a hidroxicloroquina, a cloroquina, cloroquina, a ivermectina, né? Houve uma corrida às farmácias, esses medicamentos chegaram até a exatamente. esgotar, né? Imagina se a gente tivesse esse mesmo problema com o antibiótico, porque o É, antibiótico, ele tem um problema aí, né, doutor, que é a resistência que a pessoa desenvolve quando usa. E depois, se for precisar realmente, né, se for o caso, se ela estiver tomando aí sem uma necessidade, depois que realmente ela precisar, ele não vai fazer efeito, é isso? é isso mesmo, né? O antibiótico é um dos medicamentos mais fantásticos, né, criado pela humanidade na década de 40. E, infelizmente, nós estamos perdendo esses medicamentos, né? Aos poucos, as bactérias, como você colocou, vão criando resistência. E um estudo muito importante, publicado em 2014 por um macroeconomista inglês, um estudo encomendado pelo primeiro-ministro da Inglaterra, ele aponta para a gente que, se nada fizermos, até 2050, em 2050, vão morrer aproximadamente 10 milhões de pessoas no planeta, por conta desse fenômeno da resistência, né? E a preocupação é que, de acordo com esse estudo, inclusive, esses números podem estar até subestimados. Então, desde lá, né, a humanidade vem buscando tomar medidas, fazer condutas, né, criar ações para tentar minimizar esse fenômeno. E a gente tem que estar, né, acho que toda a sociedade tem que estar engajada, em especial a sociedade civil organizada, né, assim, fazendo um trabalho de conscientização para que realmente a gente não busque o médico com esse intuito de querer que ele prescreva o antimicrobiano, né? O antibiótico, o antimicrobiano, eles têm uma indicação precisa na suspeita de uma infecção bacteriana. E a gente sabe agora com o coronavírus, né, ele vem confirmar isso, que a grande maioria das infecções que acometem os seres humanos são infecções virais, né? E muitas das vezes o próprio médico fica inseguro
né, do paciente não melhorar daquela infecção viral e pode sim evoluir para uma infecção bacteriana, mas isso tem que ser acompanhado. E aí esse temor da pessoa não retornar, não, né, caso ela não melhore, faz com que o médico prescreva antibiótico antes do tempo, do momento ideal. E, infelizmente, isso não sai barato, né? O que acontece é que, uma vez que a gente começa a tomar esse antibiótico, a gente mexe no que a gente chama a nossa microbiota interna. Então, a gente começa a matar as bactérias boas que nos protegem, né? Porque bactéria, no fundo, é uma coisa muito boa, né? Nós vivemos com bilhões de bactérias no nosso organismo, e na grande maioria das vezes elas só nos fazem bem, não nos fazem mal. O problema é que o antibiótico mata essas bactérias boas, abrindo caminho para bactérias virulentas, patogênicas, atacarem o nosso organismo. E as pessoas não conscientes disso fazem uso de forma inadequada e indiscriminada dos antimicrobianos. Então hoje a gente está vendo aí pessoas que nunca pisaram no hospital serem acometidas, por exemplo, de infecções urinárias por bactérias multiresistentes. Isso tem sido cada vez mais comum. Bactérias onde às vezes você tem uma opção de tratamento com um antibiótico fortíssimo, onde às vezes a pessoa precisa internar para poder receber esse antibiótico sem sequer ter a indicação de internação. Mas pelo fato de não existir o antibiótico para tomar via oral, ela às vezes precisa ser internada para receber esse antimicrobiano, pelo fato daquela bactéria que está provocando a infecção urinária já estar totalmente resistente. Tá? Então aí a grande pergunta é, mas como que as pessoas adquirem isso, né? Elas estão muitas das vezes com uso prévio de outros antibióticos, isso é possível, e muitas das vezes também através da ingestão de alimentos, né? Carne animal, vegetais. Então, isso daí também é uma forma da gente hoje adquirir essas bactérias multiresistentes. Isso é impressionante, né? Porque pode acontecer com uma pessoa absolutamente saudável. Eu tive esse problema que o doutor está falando, de uma infecção urinária gravíssima, uma bactéria ultra resistente, e eu não tenho um histórico nenhum, assim, de doença, de problema de imunidade. Bem pelo contrário, eu levo uma vida bem saudável e evoluiu muito rapidamente. O tratamento foi bem complexo, eu fiquei até assustada, mas por quê, né? Qual seria a causa de eu estar com uma bactéria? Então pode ter vindo, inclusive, dos meus usos recentes de antibiótico durante a infância, às vezes fumador de garganta, alguma coisa, e a minha alimentação também, que foi criando essa resistência, e quando eu vi ali, eu não tinha uma imunidade, uma defesa alguma contra essa superbactéria, até desenvolvi uma sepse, tive um problema seríssimo, e sendo uma pessoa absolutamente saudável, como o senhor falou, sem frequentar nunca um hospital. Perfeito, exatamente isso, Sandra. Isso é cada vez mais comum de acontecer na nossa sociedade. Né? Por isso que é um movimento, é até um movimento interessante, né? Que se chama One Health, que é um esforço colaborativo que existe hoje para a gente poder alcançar a saúde ideal, pensando na saúde da pessoa, do animal e do meio ambiente. Né? Porque hoje nós sabemos que esses três pilares eles se interrelacionam de uma maneira muito maior do que nós imaginávamos. Então, a atuação de qualquer força, qualquer energia sobre esses pilares faz diferença no outro. E a questão do antimicrobiano aí é muito importante, porque a gente sabe que, inclusive, 70% do consumo dos antibióticos não é na área humana, né? É na área da criação de animais, na agricultura. Então, isso nos preocupa bastante e tem levado aí muitos países a tomarem medidas drásticas, né, de impedir o uso de antibióticos que hoje são usados como última opção para tratamento de infecções panresistentes no ser humano e que eram antibióticos utilizados para fazer engorda de animais. Esses antimicrobianos estão sendo proibidos, tanto no Brasil como em diversos lugares do mundo, para que não aumente essa pressão seletiva que a gente chama, né,
que faz com que o uso desses antimicrobianos adiantem a esse fenômeno do aparecimento da resistência. A gente sabe, né, que o antibiótico ele é usado na pecuária, inclusive na pecuária leiteira, para o controle ali, de Isso infecções. mesmo. Agora o senhor está comentando aí esse fator de engorda de animais que eu desconhecia. E na agricultura isso tem uma relação, eu não entendi muito bem, é com os agrotóxicos? Qual é a relação dessa nossa resistência aos antibióticos com a agricultura? Exatamente. São vários medicamentos, né, que são usados na agricultura e que têm influência no meio ambiente, né? Porque a bactéria ela está presente em todas as áreas, né, do planeta. E elas são muito sensíveis, né? E elas sofrem influência por vários outros produtos, né? Então, por isso que a gente tem que pensar muito seriamente, né? Existem trabalhos muito bacanas estudando as águas dos rios, né? O aparecimento de bactérias multiresistentes nessas águas relacionadas ao esgoto que vem das casas, esgoto que vem dos hospitais. Então, isso hoje tem que ter um cuidado muito, muito especial com relação a esse tema aí. Exatamente, se a população consome, né, antibióticos de uma forma descontrolada, com certeza isso vai ser eliminado pela urina, vai para a rede, né, de esgoto, de Exatamente. tratamento, volta para os rios, né, e é um ciclo, né, a água ela se renova, ela circula, né, digamos assim, de um ponto a outro. Agora, doutor, vamos falar de uma notícia boa, né, que o Hospital Pequeno Príncipe ele tem conseguido estabelecer um modelo para reduzir a prescrição dos antibióticos, isso tem sido levado, inclusive, a outras instituições de saúde, né? Como então a gente... Porque para os médicos eu imagino que essa situação da pandemia é nova também, eles estão aprendendo ali na Sim. prática, né, as melhores formas, os melhores métodos de prescrição. Agora o Pequeno Príncipe ele já está à frente disso, né? Já conseguiu resultados positivos e tem servido como modelo. Queria que o senhor explicasse isso. A gente tem um trabalho muito bacana, já são mais de 10 anos, né, de experiência sendo desenvolvida no controle de antimicrobianos dentro do hospital, o que leva a gente hoje a ter um resultado muito interessante de incidência e prevalência de germes multiresistentes, né? Através desse resultado, hoje o hospital tem realmente uma incidência muito baixa dessas bactérias pan-resistentes, né? Elas existem, obviamente, mas de uma forma bastante controlada. E eu não tenho dúvida que isso é fruto de diversas ações que o hospital vem tomando há anos, né, em relação ao controle de infecção, em especial a higiene das mãos. A questão da vacinação na criança também é outro ponto bastante importante. Mas a gente acredita que um ponto que também faz uma diferença muito importante é realmente esse trabalho do controle dos antibióticos dentro do hospital, que hoje é um movimento que tem que ser feito, né, na medida do possível por todos os hospitais, principalmente os hospitais de grande porte, como o nosso, né, onde a gente atende muitos pacientes complexos, que realmente necessitam do uso desses antibióticos. E a gente já há alguns anos vem trabalhando de uma forma um pouquinho diferente da maioria dos hospitais, que fazer um controle de antimicrobiano muito pautado em cima do trabalho do farmacêutico clínico, né? Porque a gente sabe que o médico ele é o coordenador desse trabalho, né? Ele é o, digamos assim, o orquestrador disso tudo, né? O que vai estabelecer as estratégias que vão ser utilizadas, né? Porém, a gente sabe que o seu tempo não consegue dar conta de um hospital, por exemplo, como do tamanho do nosso. Então, muitas das vezes, passariam casos que eu, por exemplo, sozinho não conseguiria dar conta, resolver, avaliar. O farmacêutico é mais importante dentro dos hospitais, né? Em especial nessa atuação, porque ele tem uma dedicação, ele consegue ter uma dedicação maior no hospital e ele tem uma expertise também para avaliar
as medicações, né? E, assim, dentro de todas as medicações, incluem aí os antibióticos. E eles conseguem ver vários detalhes relacionados ao uso dessa medicação. Enquanto que o médico basicamente indica, discute com outro médico a indicação do antibiótico, o farmacêutico consegue ver se a dose está correta, se o intervalo entre as doses está correto, se aquele medicamento pode interagir, aquele antibiótico pode interagir com outros medicamentos, pode interagir com alimento. A gente sabe que antibiótico, de acordo com o antibiótico, a gente tem que tomar cuidado com o intervalo dos alimentos, porque o alimento pode diminuir a biodisponibilidade desse antibiótico no nosso sangue. Então tem que ter esse cuidado também. E esse é o grande papel do farmacêutico hoje no controle dos antibióticos, né? Poder fazer uma série de análises que complementam essa ação super importante do médico, né? Que busca fazer a indicação correta do antibiótico. Então, com isso, a gente foi desenvolvendo esse trabalho, chegamos, né, alcançamos um resultado bastante satisfatório, com muitas ações inovadoras, e entendemos que estava na hora aí da gente mostrar esse trabalho além muros, né, para tentar passar essa nossa experiência para outros hospitais. Fizemos uma parceria com a indústria farmacêutica e conseguimos, né, através dessa parceria, hoje, treinar 4 hospitais públicos no Brasil, dentre eles o Hospital de Clínicas da Universidade da USP, né, Universidade de São Paulo, para treinar esses farmacêuticos para poder desenvolver esse trabalho, esse mesmo trabalho que a gente desenvolve dentro do Pequeno Príncipe. Então, para a gente está sendo uma satisfação muito grande poder levar esse programa, né, para outros hospitais. Nesse momento são 4 hospitais públicos, aqui em Curitiba, em Foz do Iguaçu, Sergipe e São Paulo. E a gente fica muito feliz, né, de poder estar colaborando aí com essa questão aí tão séria, tão importante para a nossa sociedade. E, doutor, pelo que vocês sentiram, assim, nesse contato com as outras instituições de saúde, como que estavam, assim, as dúvidas, as prescrições? Havia muito exagero mesmo? As pessoas estavam cumprindo protocolos de acordo com as indicações farmacêuticas? Como que vocês sentiram? Como que estava em outros estados, em outras cidades? Então, esses hospitais, né, nós fizemos uma seleção, obviamente, né, dos hospitais e realmente nós buscamos, nesse momento, pegar hospitais que já estavam em níveis mais avançados, né? Como é um trabalho inicial, um piloto, né, um projeto piloto, nós não buscamos hospitais que não tivessem já uma estrutura, por exemplo, de farmácia clínica. Então, a gente está trabalhando com hospitais que já têm uma condição basal muito boa, muito bacana, né? De uso criterioso, de prescrição, de seguir protocolos, porque isso, obviamente, nos ajuda, facilita o início desse trabalho. O que a gente está vendo agora é uma ampliação desse trabalho que já era feito, né? E é um trabalho que ele era feito muito centrado na questão do médico, né, que é o coordenador, que tem que ser o coordenador, né, o grande pensador desse movimento. E realmente o que a gente está fazendo agora é acrescentando uma pecinha que a gente considera bastante importante, que vai fazer um grande diferencial, que é o farmacêutico, que vai aprofundar essa avaliação, que vai permitir uma avaliação mais ampliada, né? Enquanto muitos hospitais conseguiam muitas vezes fazer um alcance aí, vamos supor, de 30%, 40%, 50%, com esse trabalho, engajando o farmacêutico clínico, ele consegue ampliar essa avaliação para 60%, 70%, 80% dos pacientes que usam antibiótico. Então, nesse momento, esse é o nosso objetivo principal, permitir, através de um trabalho super especializado, né, do farmacêutico, e esse é outro grande
diferencial da nossa iniciativa. A gente sabe hoje que os farmacêuticos clínicos eles têm uma carência no conhecimento de doenças infecciosas. Então, o que a gente busca é unir o trabalho desse farmacêutico com o infectologista local, né, dos hospitais, para que ele possa aprender, né? E através dessa nossa parceria, semanalmente a gente disponibiliza seminários, estudo de casos, para que a gente desenvolva o raciocínio clínico desse farmacêutico específico em doenças infecciosas. E com isso, os hospitais envolvidos conseguem ampliar a sua ação no combate à resistência aos antimicrobianos. E aí, fazendo exatamente essa análise que você falou, né? Tendo mais pessoas e pessoas com conhecimento adequado, você consegue aprofundar se um protocolo, uma análise de protocolo, se ele está sendo bem seguido, se está correto, se aquela prescrição do antimicrobiano não está exagerada. Então, o que o nosso trabalho faz é colocar mais um aliado nessa luta de combate à resistência aos antimicrobianos. Sensacional, né? Às vezes um acerto na dosagem, uma combinação de alimentação, os horários, Exato. né? A avaliação ali de tempos em tempos, né? Correta dos exames laboratoriais faz toda a diferença Isso, no ajuste da perfeito. medicação, né, doutor? E a gente vê que a indústria farmacêutica, mesmo com todo esse dinheiro envolvido, né, com todos os recursos, com toda a pesquisa, com toda a ciência, não tem conseguido evoluir no mesmo ritmo da resistência aos antibióticos, né, doutor? É importante a gente Não tem. frisar isso, porque existe um prazo de validade, um prazo não muito longo, e era muito difícil a vida quando não existia o antibiótico, né? Milhares e milhares de Exatamente. pessoas morreram por doenças que hoje são tratáveis com medicamentos, né, Isso doutor? mesmo. Então é importante que a sociedade também tenha conhecimento sobre isso, né? Na hora de usar um medicamento, de não acertar o horário, de deixar de tomar a medicação no tempo que foi indicada pelo médico, né? É Isso mesmo. muito sério, né, doutor? Não é Muito, brincadeira. muito sério. Isso mesmo. A sua fala está perfeita. Travou um pouquinho aqui, doutor. Alô? Acho que Tá me travou um ouvindo, pouquinho aqui. Sandra? Travou um pouquinho aqui, doutor. Eu não consegui te ouvir nem do começo ali. Agora parece que sim, aham. Ah, tá. Não, a sua fala foi perfeita, né? A gente tem que cada vez mais engajar as pessoas nesse assunto, porque realmente é um assunto muito sério, né? Muito importante, que envolve a todos, né? A gente fala de antibiótico, acha que é um problema do hospital, do médico, mas não, é um problema da sociedade, né? Da sociedade. Então, nós temos que ter total consciência de todos os desafios que envolvem esse tema, para que a gente possa, de alguma forma, estar colaborando, né? Nem que seja para não pressionarmos a prescrição inadequada de um antibiótico quando a gente vai em busca de um atendimento médico. Exatamente, isso é muito comum, né, no consultório, às vezes a criança ali está com uma dor de Muito. garganta, né, bem no início, a mãe, o pai, a avó exige que o médico Isso prescreva um mesmo. antibiótico, às vezes não é o momento ainda, então Não é as o pessoas têm que momento. ter essa consciência também, né, e os outros setores da nossa indústria, da nossa agropecuária também, né, muita cautela nesses Isso mesmo. usos, né, de produtos químicos, isso afeta toda uma cadeia da sociedade. Afeta. Agora, doutor, só para a gente finalizar, desde que foi proibida, né, essa compra direta na farmácia dos antibióticos, amenizou um pouco o problema do uso indevido? Sim, com certeza. Essa foi uma das ações nos últimos anos mais importantes, né, através dessa legislação que foi criada, proibindo o consumo livre de antibióticos. E nós, especialistas dessa área, agradecemos muito essa iniciativa, porque realmente ela consegue inibir, né? Porque hoje você não consegue mais chegar numa farmácia e pedir esses antibióticos. Inclusive agora, com a pandemia, os antiparasitários também entraram nessa regra, né? Então agora ivermectina, anitazoxanida, que é a Anita, também não consegue mais comprar, e também a cloroquina e hidroxicloroquina, né? Que foram medicamentos aí
que ganharam uma evidência muito grande por conta da suposição de que trataria o coronavírus e provocou essa busca frenética, né, do aumento de seu consumo, inclusive impedindo que pessoas que usem esses medicamentos para outros tratamentos tenham acesso ao tratamento. Então, a gente vê que essas ações de coibir esse consumo desmedido, elas são fundamentais, fundamentais. Exatamente, né, doutor? Eu agradeço muito aqui a sua presença no nosso programa, as suas explicações a respeito do uso de antibiótico. Queria dar parabéns aí pela evolução que o Hospital Pequeno Príncipe tem conseguido nessa prescrição, né, no controle desses medicamentos, que tem sido modelo para outras instituições de saúde. Se a gente tiver esquecido de comentar alguma coisa aqui, se eu tiver esquecido de perguntar algo importante, fique à vontade, doutor. Não, eu gostaria de agradecer muito esse espaço, Sandra. Eu acho que programas como esse que você dirige aqui são fundamentais, né, para promover essa disseminação desse bom conhecimento, esse conhecimento aí hoje que realmente faz a diferença para as nossas vidas. E a gente fica aí à disposição para próximas conversas ou dúvidas que o pessoal queira nos enviar. Você tem meu contato, pode ficar bem à vontade, né? E estamos aí abertos para esclarecimentos, tá? Eu agradeço muito esse espaço. Legal, o pessoal que está acompanhando também, a Carol Sharp, o pessoal lá da Rádio Cultura que está transmitindo aqui ao vivo, dá um bom dia aí para o pessoal, para os nossos ouvintes da Rádio Cultura, sejam bem-vindos. A Juju Dourado, a Camila Maia está com a gente também, Martins Verenice. Pessoal, muito obrigada aí. A gente vai se despedir aqui do doutor Fábio de Araújo Mota, ele que é doutor em biotecnologia, né, pelo Hospital Pequeno Príncipe, pelas faculdades Pequeno Príncipe, e atua na linha de pesquisa em infectologia. Então, atualmente é gerente, né, doutor do Núcleo de Qualidade, coordenador também do Núcleo de Pesquisa Clínica do Hospital. Doutor, foi um prazer, muito obrigada. E de volta à batalha. Eu sei que a tua rotina não está fácil. Isso aí. Um ótimo dia para você começar. E para toda a equipe. Até mais. Um grande abraço. Um ótimo dia. Um abraço para os seus ouvintes. Até mais. Até logo.